Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Estou aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas e a gente tem uma novidade, nós estamos em podcast. Dá uma procurada no seu Spotify, no seu Deezer, que a gente está por lá. Nós vamos falar sobre um assunto hoje que eu e a Priscila passamos uns tempos atrás, que foi bastante preocupante. Pegou fogo no prédio. E agora? O que fazer? Priscila, você quer começar? É interessante... como moradores, colocarmos a experiência que nós tivemos, a infeliz experiência que nós tivemos, e que muda um pouquinho o conceito de ter o AVCB como um documento. E eu acho que não foi só o nosso conceito de morador que mudou ali, mas tanto o conceito do síndico quanto o conceito de todos, né? É uma situação horrorosa, em que você se pega depois pensando o tanto que, no nosso caso, né, o tanto que a gente já respondeu o porquê que as latas de lixo têm que ser retiradas da rota de fuga. O porquê não pode ter nada que impeça a passagem das pessoas pela rota de fuga. O porquê existem as portas corta-fogo. Vamos entender? Corta-fogo. Então, essas portas precisam ficar fechadas, reguladas, alinhadas. Então, os moradores precisam orientar os membros, as pessoas que moram na sua casa, as pessoas que trabalham na sua casa, sobre a necessidade dessas portas estarem devidamente fechadas. A importância de uma comunicação eficaz que exista dentro do condomínio, em casos de emergência, né? Infelizmente, isso aconteceu de madrugada, eram 3:30 da manhã, as pessoas estavam dormindo. O incidente aconteceu no 3º andar, nós estamos no 7º, completamente o oposto, né? Porque o apartamento é aqui, nós estamos aqui, tá? São 4 por andar. O interfone funcionou em modo emergência até um certo momento, porque... pelo que a gente entendeu, foi algum aparelho eletrodoméstico que deu um curto-circuito e acabou caindo a chave tanto do andar quanto posteriormente caiu a chave do 6º andar para baixo, tá? Então, aquele alarme pelo interfone foi eficaz no primeiro momento, mas quem não escutou, isso não aconteceu de novo. E nós acordamos por conta da nossa cachorra, que percebeu a movimentação e latiu. Então, é assim... E a orientação era a evacuação do prédio, né? Então, pessoas se arriscaram. A gente tem muito a agradecer ao zelador que estava o zelador do prédio do lado, que ele subiu. Nossa, enquanto o nosso zelador apagava o fogo, tá? Ele usou 4 extintores. E aí eu vou além. Nós estávamos na época de recarga de extintores de incêndio. Nossa. Quantos moradores do prédio participaram do curso de brigada de incêndio? Para você ter uma ideia, olha que coincidência, de morador, só a moça do apartamento que pegou fogo participou. Incrível, só ela. Né? É incrível, um negócio assim que você não... Agora todo mundo fica, a gente tem que participar, tá? Eu até falei pro Rogério, eu falei, a gente já participou de mais de 10, né? Porque a gente acompanha, Sim. às vezes, em condomínio e tudo mais. Mas na hora, gente, o pânico é complicado. E eu entendo que isso deve ter acontecido também com as pessoas que trabalham no prédio. O zelador foi ótimo, ele usou todos os extintores que ele podia para apagar o fogo voltava. Ele molhou parede e chão para que esse fogo não se alastrasse. Ele foi ótimo. Mas eu vejo uma falha no protocolo de instrução do porteiro, por exemplo. Existe uma sirene em cima da portaria. Essa sirene podia ter sido tocada. Impressionado. Entendeu? Porque o fogo foi na cozinha. A cozinha está próxima ao elevador e à escada de incêndio. A gente podia ter ficado sem rota de fuga. Deixa eu só situar o pessoal para ficar mais entendível, assim. O que a gente quer dizer é que vai além do...
Você comentou que os extintores estavam em fase de recarga. Os extintores tinham voltado no dia do incêndio de manhã. Eles tinham sido recolocados no dia do incêndio de manhã. Porque quando você vai recarregar, geralmente fica um andar sim, um andar não. Isso é um protocolo, tá, gente? Não é nada fora da lei, nada. É assim mesmo. Os extintores precisam ser recarregados anualmente. E quando é retirado, retira-se metade e depois é reposto e é retirada outra metade. Isso é normal. Só que se existe uma ocorrência nesse interim, você fica com metade da sua capacidade de extinção de fogo. Então, assim, os extintores estavam lá de volta, mas poderiam não estar. Se fosse na quinta para sexta, não estariam. Pegou fogo na cozinha, o zelador do prédio foi lá apagar e tudo. O zelador mora? O zelador é morador, nesse Olha caso. que coisa. E a única moradora que foi a condômina desse apartamento afetado, né? E uma coisa que aconteceu, que eu acho que a Priscila falou da questão das portas corta-fogo, as pessoas, por curiosidade, elas sabiam qual era o andar que tinha pegado fogo e elas abriam a porta para olhar o que estava acontecendo. Você imagina se fosse um incidente grave mesmo, no fim foi só um susto, né? Muita gente nem acordou do nosso prédio, isso que deixou a gente mais assustado. Porque assim, nós acordamos pela cachorra, o nosso vizinho de cima não acordou. A moça do primeiro andar. A do primeiro andar não acordou, a da cobertura não acordou, o nosso vizinho de porta chegou lá meia hora depois do que a gente estava lá embaixo. Que a gente já chegou atrasado. A gente já chegou tarde e ele chegou meia hora depois. Então assim, qual é esse plano, né? Nós temos o AVCB no prédio, o síndico inclusive conseguiu. É atual. É recente. Qual é esse plano de evacuação? O quanto nós estamos realmente preparados para ter um incêndio dentro do condomínio? Você vê, uma pessoa participou do curso de brigada de incêndio. Quantos moradores tem no prédio? São 36 unidades. Você sabe que na hora que eu tava subindo, que eles liberaram para subir, a gente esperou um pouco, porque a gente tava com a cachorra e tal, eu encontrei o zelador. Eu falei, você tá precisando de alguma coisa? Ele me olhou, ele fez assim, graças a Deus que a gente tenha os cursos de brigada de incêndio. E ele foi uma peça fundamental na hora de... Ele teve sangue frio suficiente para apagar o incêndio e, obviamente, os bombeiros chegaram e tal, mas tem um tempo, né? Apesar da gente estar perto de um quartel, tem um tempo. Mas foi ele que segurou a situação, entendeu? Os bombeiros precisaram fazer algum tipo de intervenção também, com um caminhão? Na verdade, eles fizeram um rescaldo, tá? E aí a gente vai além, né? O que a gente pode fazer para se proteger? Que agora, no prédio, ninguém mais fala da falta do latão de lixo, né? Ninguém mais fala de nada disso. E virou o que nós podemos, e aí eu acho que a gente pode transferir isso para nossa profissão, o que os moradores podem fazer além do que o prédio ter o AVCB. E é aí que a gente está nesse... Eu acho que essa pergunta que você acabou de fazer é essencial. Só que ela traz meio que um padrão de comportamento do nosso povo, do brasileiro. As pessoas só pensam nas consequências quando acontece alguma coisa. Quem não aprende no amor, aprende na dor. E aí é que eu falo, meu Deus do céu, graças a Deus não houve nenhuma fatalidade e o incêndio se manteve ali, naquela unidade. Deus me livre e guarde que aquilo se alastrasse para outras unidades. Pessoas, como você falou, não acordaram. Poderia ter havido uma coisa muito mais fatal. Então, esse tipo de colocação que você colocou, que você fez agora, Priscila, para mim é essencial. Isso deveria servir de aprendizado para todas as pessoas que moram em condomínio. Para pelo menos uma vez na vida, faça o curso de brigada de incêndio, entenda a diferença dos tipos de extintor, o porquê que um é pó químico, o outro é água, qual é o tipo de material, entenda qual é a rota de fuga, né, pense nisso, né? E pense nisso. Por incrível que pareça, 2 dias antes eu sonhei que tinha algum lugar pegando fogo e eu sonhei o que eu precisava fazer para sair do apartamento. E foi mais ou menos o que eu fiz. Eu ia chegar nesse ponto no seguinte, Carlão, depois eu devolvo para você e para Vanessa, que vocês falaram um pouco. Nós
fizemos os cursos, como a Priscila falou, nós Mais de temos 10. esse treinamento, né? E nós ficamos sem ação no momento. Fica sem ação. Porque O que você fica pensa? envolvido, adrenalina no sangue. O que meu você Deus do pensa? céu. O que eu preciso levar Comigo. Cachorro. O que eu preciso levar comigo? Não, além do cachorro. Não, assim, no caso de vocês, né? Mas assim, o que eu preciso levar comigo? Será que eu vou poder voltar? Será que o meu prédio vai ser condenado? Será que eu vou poder voltar para tirar minhas coisas? Qual é a dimensão O que eu levo, disso? a dimensão, o que eu levo, o que eu não levo. Cara, você fica paralisado, é uma loucura. que horrível. Então você tem que ficar, assim, por mais preparado que você esteja, é um momento traumático. E se você não Emocional estiver? conta. Não, se o cachorro estivesse sozinho, a gente começou já a pensar, e se o cachorro estivesse sozinho? A moça viu o incêndio na cozinha, ela já viu e já saiu. O marido veio e saiu. Aí ela lembrou lá embaixo que tinha esquecido a cachorra. Nossa. Entendeu? Aí A moça a da unidade que pegou bombeira entrou, graças a Deus, o cachorro é pequeno, tava numa cama embaixo, a fumaça sobe, né? E aí retiraram o cachorrinho de lá. Mas você para pra pensar, seguro do apartamento. Todo mundo falava, será que eles têm seguro? Eu falei, eu não vou perguntar, né? Porque é uma situação bem chata. Mas eu acho que ali as seguradoras com o endereço do nosso prédio, quem não tinha fez. Entendeu? Detector de fumaça, vale a pena colocar? Vale a pena trazer a ideia ao síndico para, de repente, ser um sistema interligado? Não precisa em prédio residencial? Não precisa. Não precisa até acontecer um problema. Nada impede que faça. Deixa eles falarem um pouco. E acho que, assim, interessante também colocar as consequências. Eu vou falar um monte, porque a gente viveu e eles vão entender, e todo mundo vai entender. Mas, por exemplo, tem um rescaldo, certo? Molharam a sala do apartamento de cima. Para onde foi essa água? Pro apartamento de baixo. Então a pessoa não foi só atingida, atingiu o apartamento de baixo. Quando eu falo em protocolo, em passar esse protocolo inúmeras vezes para a equipe, acho que mensalmente, parando para pensar agora mensalmente, porque obviamente ele também deve ter ficado desesperado, mas o zelador, depois de fazer tudo que ele fez, ele ainda lembrou de uma senhora que mora sozinha e toma remédio para dormir. Ligou para a filha da senhora, porque estava um andar próximo. Ligou para a filha da senhora e falou qual é a senha, porque é digital. A menina não lembrava, ele foi lá e arrombou a porta. Ele com o bombeiro arrombaram a porta e tiraram a mulher de lá de dentro. E estava cheio de fumaça. Não, você vê que muitas coisas aconteceram, graças a Deus, para contribuir com uma operação Com bem-sucedida. Pelo que você está colocando, o zelador certamente teve um papel fundamental para que a coisa não fosse mais grave. Mas eu acho que o essencial, e eu encerro aqui minha participação nesse tema, até porque a Vanessa... a Vanessa não falou quase nada, eu estou preocupado com ela. Mas, para mim, uma frase que você usou na abertura desse programa foi... Vai muito além do documento. Ter o AVCB por si só, e a gente já falou isso lá atrás em outro tema, o documento por si só, é aquilo que a gente precisa para comprovar que está tudo regular? Sim, mas não adianta nada ter o documento se não existem todos os outros preparativos, os processos estão funcionando. Ou fazer aquela gambiarra, né, Carlos? Do tipo, tira o latão de lixo quando o bombeiro vier e põe depois que o bombeiro sair. Sabe, nada disso vale, né? Ter tudo isso regularizado se você, na hora que você precisa, as coisas não estão exatamente como deveriam estar de acordo com as normas. E aqui fica talvez um lembrete para quem está aí assistindo, né? Será que é necessário a gente vivenciar uma situação desta natureza, com este nível de gravidade, para a gente entender que nós, todos que moramos em condomínio, devemos participar ativamente e principalmente colaborar com esses processos de segurança? Bom, todos nós somos responsáveis a partir do momento em que decidimos viver em um condomínio. Isso é fato. Todos nós somos corresponsáveis. De repente, uma gambiarra no apartamento dessa vizinha com relação a um equipamento elétrico
superaqueceu uma tomada, que deu um curto e que pegou fogo. A tomada... Desculpa, Vanessa, mas assim, uma coisa bem prática, né? O equipamento é de 20 amperes, vamos colocar um adaptador e ligar na tomada normal. Vamos colocar um adaptador daquele xing-ling e tá tudo bem nada. Nós somos corresponsáveis por tudo que acontece na nossa unidade, porque nós não vivemos solitários na edificação. Nós vivemos com outras pessoas. O que me parece bastante incrível é nos dias de hoje a gente perceber que muitos condomínios têm o AVCB, têm o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, tem o AVS nos prédios comerciais e não tem o atendimento obrigatório das normas que o próprio Corpo de Bombeiros traz para cada um dos seus estados. Nosso programa ele tem nível nacional, então para cada um dos seus estados. Eu vejo condomínios, principalmente quando eu assumo novos condomínios, onde eu sempre pergunto, tem o AVCB? Nós temos. Aí eu dou uma circuladinha básica na edificação. Não tem luz de emergência. Não tem luz de emergência. Não tem setas fotoluminescentes que vão adequadamente mostrar aquelas pessoas que estão, por exemplo, na situação que vocês vivenciaram, qual o melhor caminho no desespero às 3 horas da manhã para sair, qual é o caminho da rota de fuga. Não tem as placas informando. Não tem nada. E tem o AVCB. Não tem placas de sinalização obrigatórias. E tem o AVCB. Tem os latões de lixo para o conforto e comodidade de moradores imbecis, porque caixão não tem gavetas. O que é que você vai levar? Pra não precisar descer com lixinho. Vai levar pra não descer com lixo, porque a mão do cara vai cair. Só em país subdesenvolvido como o nosso. Porque você viaja para os Estados Unidos, você vai pra Europa, o cara que tem muito mais conhecimento, inteligência e dinheiro que a gente que vive aqui, ele leva o próprio lixo, porque ele tem uma coisa chamada consciência. E falta essa conscientização. Tratar condomínio com gambiarra, com malandragem, tira os latões e depois recoloca-se os latões. Isso é malandragem. Eu não faço isso e não permito que isso seja feito nos meus condomínios. E eu convoco assembleias para deixar registrado em ata todos os problemas identificados por relatórios inicialmente feitos por mim, inclusive relatórios fotográficos, mostrando, escancarando e esfregando na cara dos próprios moradores que o problema existe e que eu tenho que corrigir e que vai custar. E placa custa caro, custa. As pessoas, elas falam, não, vamos gastar o quê? Então, vamos gastar 50 mil reais para regularizar o prédio? Pois é. Cara, quanto vale uma vida, né? Quanto vale uma vida? Então, assim, eu acho que compete a todos nós, como pessoas, inicialmente falando, moradores de condomínios, principalmente, como síndicos, formadores de opinião, trazer de forma obrigatória para a massa condominial, que muitos deles são pessoas alienadas, de verdade. Quantas pessoas? 37 apartamentos. Quantos apartamentos participaram da brigada naquele momento? Vocês não contam porque você já tem mais de não sei quantos. 37, Condomínio de 400 famílias. Quantos? Meia dúzia. Sim, Condomínio muito. de 200 famílias. Detalhe, meia dúzia de moradores? Não, de funcionários que são retirados dos seus postos para participarem ativamente do curso. Eu duvido que tem 6 unidades. Não tem, 400. não tem. Duvido. E aí fala o seguinte, o síndico é que não fez a propaganda adequadamente. Aí você faz o seguinte, vamos então marcar um curso de brigada num sábado. Com café da manhã. Com tudo. Não aparece ninguém. Puxa, que sabe, acontece sábado, a gente tem viagem, não sei o quê. Vamos marcar na semana. Vamos marcar na semana. Vamos marcar à noite, porque aí o pessoal chega do trabalho. Não aparece ninguém. Então, não tem dia da semana, não tem horário, não tem nada quando não existe boa vontade. Quando não existe interesse, quando não existe a intenção positiva de participar de algo. Nós temos alienados em todos os lugares. E principalmente nos condomínios. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar, porque quando eu chego nos condomínios, eu falo com esse nível de parece agressividade. Não é agressividade, é inconformismo. Porque eu não tô afim de fazer identificação de corpo de ninguém. Não tô afim de fazer identificação de problemas de ninguém, pelo contrário, a lição de casa. Então, os síndicos, minha dica,
Vejam o problema, não tapem o sol com a peneira, não façam gambiarras, mas demonstrem, escancarem, esfreguem na cara dos moradores alienados o problema que existe, quanto vai custar para resolver, e se eles negarem a resolução do problema, tirem a sua responsabilidade no papel. Tá na ata, tá no mundo. Não tá na ata, não tá no mundo. Não finjam que não é com vocês. Essa que é a grande verdade. A gente precisa encerrar, mas eu queria dar 2 pontos aqui que eu acho importantes. Agradecer a Fro. Agradecer a cachorra, então são 3, que nos acordou, mas assim, foi uma coisa leve, né? Foi uma ocorrência importante, que poderia ter sido grave, mas no fim das contas não aconteceu nada, ficou todo mundo bem. Mas assim, passando por isso na pele, eu percebi o quanto a nossa cabeça precisa estar treinada para momentos de estresse, né? Porque se você fica bloqueado. Se você não tem uma coisa já pré-determinada na sua cabeça, você não sabe o que fazer. Nós ficamos paralisados, nós demoramos para conseguir tomar uma ação. Mais ou menos. Mas... Vamos! Mas num primeiro momento, o que vou pegar, o que eu vou levar, arruma a cachorra, é muito complicado. É adrenalina. Adrenalina, mas então, nós somos humanos. Se você não estiver preparado, é muito pior. Então, participe, gente, é importante. Eu nunca imaginei que isso ia acontecer comigo. E eu tô falando, assim, tô dando um depoimento pessoal. Nunca imaginei que pudesse acontecer. Eu sempre achei que fosse uma coisa, um excesso de zelo. Não é. A segunda coisa, que o Carlos falou da questão do documento frente às ações, né? Nesse caso, de um fato consumado, vamos dizer assim, o documento é um resguardo para o síndico, né? Se tivesse acontecido alguma coisa muito grave, se tivesse ocorrido um óbito e não tivesse o AVCB, ia ser um problema sério para o síndico. Mas, de novo, se tivesse acontecido alguma coisa, não tivesse o documento e ninguém tivesse morrido e todo mundo tivesse treinado, cara, ótimo, muito melhor do que ter o documento e o síndico se respaldar, a pessoa morreu, mas a minha parte eu fiz, né? Então, assim, o que vale é a vida, é a preservação da vida, não é o documento, não é a responsabilidade do síndico, é a vida da pessoa, a vida daquela comunidade. Então, acho que isso é importante também. Não estou falando para não ter o documento. Agora, imagine só, 100 rotas de... Tem o documento... 100 rotas de fuga e um monte de gente tropicando e caindo na escada. Aí você vai falar, eu tenho o documento. Aí os moradores indignados, porque todos eles vão se voltar contra o síndico, vão falar, eu não consegui descer as escadas, eu não enxergava, fiquei desesperado. Não tem nada de sinalização. O que adianta ter uma fraude? É uma fraude. É uma fraude. É uma fraude. A gente sabe que existem problemas nas corporações que dão AVCB por alguns motivos. A gente nem quer entrar no mérito, mas é a primazia da realidade que a gente fala muito no trabalhista. É a primazia da realidade. Na realidade, o que aconteceu? Quando chegar lá embaixo, o cara tropicado, caído, alguém passar por cima, porque nessa hora tem ser humano e tem ser não humano, que passa inclusive pela cara da pessoa. Passou por cima, e aí? Às vezes nem a questão da corrupção, mas a questão da esperteza, vamos dizer assim. Tem. Aí por amostragem... O bombeiro vem, vamos tirar as coisas que estão ilegais, depois põe de volta, entendeu? Você vai querer carregar essa culpa nas suas costas no dia que acontecer alguma coisa? Eu não vou. Eu acho que ninguém aqui quer. Então, assim, o fundamental é a preservação da vida, né? O documento é uma obrigação. O procedimento é acho que a discussão foi essa. Tem que se manter os processos e tem que se treinar os processos. Espero que vocês tenham gostado. É um assunto denso, importante e delicado. E espero que tenha sido proveitoso para vocês. Além de agradecer a Fruca, a gente agradece o seu Aquino também. O nosso zelador. Então, rapidinho, agora é época de junho e julho, não soltem balões, não soltem fogos de artifício da sacada, né? Porque tem gente que é meio... Vamos ajudar, né, galera? Só pra avisar. Sim, isso é importantíssimo. Gente, nós estamos em podcast agora também, procure no seu player, Spotify, Deezer, seja lá qual for, e a gente se vê a semana que vem. Um abraço. Busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.